Salve, 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 sexto ano, tudo beleza com vocês? Vamos que vamos continuando as nossas aulinhas bacaninhas. Paramos na página 7 em Os Grupos Sociais de Roma. Bora lá acompanhar comigo. Composta de vários grupos sociais, a sociedade romana era complexa e diversificada. Havia, por exemplo, o grupo dos escravos e o grupo das pessoas livres. Entre estas estavam os patrícios, os plebeus e os clientes. Os patrícios, que acreditavam ser descendentes de Rômulo, eram grandes proprietários de terra e de gado, detinham maior poder. Os plebeus compunham a maior parte da população. Eram artesãos, pastores, pequenos agricultores e comerciantes. Durante a monarquia, os plebeus não tinham direitos políticos, ou seja, não podiam ocupar cargos públicos, também não podiam se casar com patrícios. Finalmente, os clientes eram ex-escravos ou filhos de escravos nascidos livres. Tinham ligações estreitas com os patrícios, de quem recebiam proteção e terras para cultivar. Em contrapartida, os clientes deveriam respeitar os patrícios e substituí-los nos campos de batalha em caso de guerra. Os escravos eram pessoas capturadas durante as guerras ou plebeus que não tinham conseguido pagar suas dívidas. Eles não tinham direitos. Seus donos detinham poder de vida e de morte sobre eles. Durante a monarquia, a população de escravos era pequena em relação à de pessoas livres. Porém, durante a República, amparada em um exército forte e numeroso, Roma iniciou um processo de expansão territorial que provocou um grande aumento no número de escravos. Ao mesmo tempo, essas conquistas contribuíram para aumentar a riqueza dos patrícios, evidenciando ainda mais as desigualdades entre patrícios e plebeus. Insatisfeitos, os plebeus se organizaram com o objetivo de lutar pela igualdade de direitos. Entre as estratégias utilizadas, os plebeus eles abandonavam a cidade em massa, se recusando a participar das campanhas militares. Eles também se negavam a pagar os impostos. Também passaram a exigir em assembleias diversas alterações na política e na sociedade romana, a fim de terem seus interesses atendidos. Pouco a pouco, tamanha pressão teve resultados. Em 493 a.C., por exemplo, os plebeus conquistaram o direito de formar sua própria assembleia e eleger 2 representantes, conhecidos como tribunos da plebe. Escolhidos anualmente pelos plebeus, os tribunos da plebe não tinham o direito de criar leis, mas podiam vetar decisões de senadores e magistrados que fossem consideradas contrárias aos interesses da plebe. No século III a.C., o número de tribunos da plebe aumentou para 10. Uma importante conquista aconteceu quando as leis que regiam a cidade de Roma deixaram de ser transmitidas oralmente e foram compiladas, foram reunidas em uma obra única, por escrito. Até o século V a.C., as leis eram consideradas uma tradição sagrada de inspiração divina. Chegavam, inclusive, a ser interpretadas pelos sacerdotes. Por não estarem escritas, os patrícios as manipulavam de acordo com seus interesses. Em 451 a.C., no entanto, os plebeus eles conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas para formular as novas leis romanas, que seriam redigidas e se tornariam do conhecimento de todos. Surgiu assim a lei das 12 tábuas. Com elas, a legislação perdeu seu caráter sagrado e as leis passaram a ser entendidas
como uma vontade daqueles que as fizeram. Os plebeus também conquistaram ao longo dos séculos 5 e 6 a.C. uma série de direitos, como o fim da proibição do casamento com patrícios, o fim da escravidão por dívidas, o acesso às magistraturas, o ingresso de representantes no Senado e nos colégios sacerdotais e a transformação em lei dos plebiscitos aprovados em suas assembleias. Ainda assim, apenas os plebeus ricos tinham posses suficientes para a carreira política. Os mais pobres continuavam a enfrentar muitos problemas. A ascensão dos plebeus mais ricos ao poder criou uma nova aristocracia em Roma, formada pelos plebeus endinheirados e pelos patrícios. A luta pela terra também esteve em evidência nas disputas entre patrícios e plebeus. Em 133 a.C., o tribuno da plebe Tibério Graco propôs alterações na legislação, limitando o tamanho das terras que uma pessoa poderia possuir e também distribuindo as terras públicas em pequenos lotes aos cidadãos pobres. Essas leis desagradaram os grandes proprietários, entre eles muitos senadores que tramaram o assassinato de Tibério Graco. Caio Graco, irmão de Tibério, foi eleito tribuno da plebe em 123 a.C. e deu continuidade à luta de seu irmão pela distribuição mais justa de terras. Sentindo seus interesses ameaçados, a aristocracia senatorial mobilizou suas forças contra Caio Graco. Em 121 a.C., o tribuno e seus partidários foram cercados fora de Roma. Sem ter como escapar, Caio Graco pediu a um escravo que o matasse. No século II a.C., a República Romana viveu uma crise profunda. As desigualdades sociais observadas entre as camadas populares e a aristocracia acirraram os ânimos da população. Enquanto os patrícios procuravam manter seus privilégios, os plebeus buscavam melhorar as suas condições de vida. Tamanha rivalidade deu origem a uma guerra civil que se estenderia por quase um século, interrompida por breves momentos de paz. Além disso, revoltas de escravos contribuíram para desestabilizar ainda mais o já frágil regime republicano. Nessa época, diversos generais romanos desfrutavam de grande prestígio junto à população devido às suas vitórias nas guerras de expansão territorial de Roma. Isso facilitou a chegada de alguns deles ao poder. No ano 60 a.C., os generais Júlio César, Crasso e Pompeu formaram o primeiro triunvirato, que é um governo de 3 varões. Juntos, eles governaram sem depender do Senado. Com a morte de Crasso, em 53 a.C., Júlio César e Pompeu iniciaram uma disputa pelo poder. As rivalidades entre seus seguidores provocaram uma guerra civil que culminou no assassinato de Pompeu. Vitorioso, Júlio César assumiu o poder em 46 a.C., com o título de ditador vitalício. Contudo, 2 anos mais tarde, ele seria assassinado por um grupo de 60 senadores durante uma sessão no Senado. Em 43 a.C., um novo triunvirato se formou, dessa vez constituído por 3 seguidores de César: o cônsul Marco Antônio, o filho adotivo de Júlio César, Caio Otávio e o general Lépido. Porém, as divergências entre eles levaram Roma a uma nova guerra civil. O conflito terminou em 27 a.C. e Otávio saiu vitorioso, assumindo o título de imperador. Com a chegada de Otávio ao poder, a República Romana chegava ao fim. Tinha início um novo tipo de organização de Estado, o Império. A essa altura,
Os exércitos romanos haviam conquistado muitos territórios na Europa, no norte da África e na Ásia. Essas conquistas começaram sob a República e se intensificaram sob o Império. No século II d.C., no governo do imperador Trajano, entre 98 e 117, o Império Romano atingiu sua máxima extensão, como vocês podem ver aí no mapa na página 10. Beleza, pessoal? Paramos aqui, continuamos na página 11. Um abraço, fui!